A Grande Verdade. Entrevista. Muito bom contar mais uma vez com a deputada federal, agora pelo PSB de São Paulo, Tabata Amaral. Tudo bem, Tabata? Boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Obrigadão pelo convite. Uma honra estar conversando com vocês, aqui Legal. de Brasília. Boa. Obrigado, viu, Tabata? Quem está com a gente hoje aqui é a cientista política Juliana Frattini, a economista Yolanda Fordeloni, do canal Economic, o jornalista Marcelo Rego. Eu chamei o Zé de Abreu, mas ele não quis vir. Eu não sei por que ele recusou o convite. Mas, enfim, não vai fazer falta também, né? Quem quer começar? Ô, Juliana, eu vou passar a primeira pergunta para Juliana Frattini. Vai, Juliana, manda a sua. Já que a gente começou falando aqui do Zé de Abreu. Tabata, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Juliana. Quem que tá aí atrás de você no carro? Foram minhas filhas que entraram aqui no carro agora. Você vê que ser mãe é uma coisa assim de louco, né? Eu já pedi para ela se esconder. Mas achei muito fofo. Então, Tabata, é o seguinte. Você passou e vem passando por um grande processo todo de ataques, difamação nas redes, de todos os tipos de lideranças partidárias, né, e de militâncias. Como é que você tem lidado com isso? Porque você faz um trabalho tão legal, existia uma expectativa, claro, ideológica em relação ao seu comportamento, mas você, enquanto deputada, permanece com a sua autonomia também de escolha, né? Como é que você tem lidado com isso, sendo uma pessoa também que incentiva a participação das mulheres na política por meio do seu instituto e outras ações? Juliana, tão importante a sua pergunta, tão importante. Acho que um pouco da forma como eu leio tudo isso. Eu incomodo porque sou diferente. Então, quando eu trago o combate à corrupção, dizendo que essa não deve ser uma bandeira só de direita, quando eu busco soluções que de fato funcionam, olhando para a realidade, sabe, entendendo que a gente tem que fazer escolhas difíceis. Então, quando basicamente eu mostro e tento mostrar também que dá para a gente atuar de uma forma diferente dentro do campo progressista, muito focada no que funciona, no combate à desigualdade, pela educação, isso incomoda. Agora, é muito claro para mim que eu incomodo 10 vezes mais por ser uma mulher jovem. Para muita gente que está na política há muito tempo, acostumada a mandar, que não está acostumada com jovens, com mulheres, negros, periféricos com a política, que não está acostumado com essa diversidade, uma discordância minha é interpretada como se fosse uma desobediência. Uma menina que esperavam que fosse bater continência, mas que, graças a Deus, pensa com a própria cabeça e que tem muita coragem de lutar por suas convicções. E não é só o incômodo, que ele é muito maior por eu ser uma mulher jovem, o que é um ultraje para algumas pessoas e que não deveria ser, mas é também a forma como essa resposta vem. Eu entendo que a discordância, que a crítica política, elas fazem parte da democracia. É ok, é aceitável, eu tenho que sentar e debater toda vez que alguém discorda de mim. Agora, o que não é ok é que as pessoas, ao discordarem de mim, falem da minha aparência, falem do meu tom de voz, me ameacem de morte, me ameacem de uma agressão física, tentem me silenciar dessa forma. É claro que eu tento levar com leveza, porque senão a vida fica muito dura, muito difícil. E a gente dá risada e a gente brinca, mas o que o Zé de Abreu fez é crime. O que o fulaninho que tuitou dizendo que me socaria até ser preso é crime. A nossa Constituição, sabe, o Código Penal deixam isso muito claro, incitação à violência é crime. Então a gente vai, enfim, brincar de vez em quando, eu vou seguir tentando transformar todo esse ódio que jogam em uma luta para que tenhamos cada vez mais mulheres na política, mas é importante a gente entender que não há discordância política que justifique o ódio, que justifique a violência, que justifique esses crimes. Da mesma forma que não há roupa, não há cor de batom, não há comportamento que justifique o assédio. Muito bom. Toma, Zé de Abreu. Ouve essa. Vai, Yolanda, manda a sua pergunta aí. Você me fez refletir aqui com a sua resposta, Tabata. Na verdade, quando você não concorda com alguém na política, você tem que apresentar argumentos contra o que a pessoa está falando, né? E não se voltar contra a pessoa em si, que acho que foi um pouco o que aconteceu aí no seu caso. Então, fica a minha solidariedade, enfim, li sua coluna, me comovi bastante. Foi ridículo, né? Desculpa me meter, mas foi ridículo, né? Além dele ter feito o que fez, retuitado, foi mais uma atitude ridícula do Zé de Abreu.
Ele escreveu depois uma desculpa esfarrapada lá no jornal, ele publicou lá um texto. Não, mas veja bem, às vezes quando a gente retuita algo, não é que a gente está endossando. Eu estava meio que tentando avisar lá, olha o que estão falando de você. Pô, pelo amor de Deus, Zé de Abreu. Pô, Zé de Abreu, um senhor de 70 e tantos anos dá essa desculpinha. Você pode contra a mensagem, né? Não contra o mensageiro, claro. Ainda mais de uma maneira tão violenta assim. Mas a minha pergunta para você, Tabata, vai muito na linha da sua pauta máxima aí, né? Da sua candidatura, que é a educação. A pandemia trouxe à tona um problema muito grande, né, da educação por conta da parada aí das escolas, né? Infelizmente a gente viu essa nuance, tanto escolas públicas quanto particulares, mas obviamente mais escolas públicas tendo uma dificuldade tremenda de formar crianças, adolescentes que pegaram essa fase aí, essa infeliz fase, né, na formação acadêmica. E já saíram diversos estudos falando que isso vai ter sim um impacto na renda. O FMI falou aí de uma diminuição de 8% na renda dessas crianças que estão se formando agora. Isso consequentemente tem impacto no PIB. O que você acha que poderia ter sido feito de diferente? E dado que não foi feito, e a situação que a gente está hoje, né, de reabertura e tudo mais, o que pode ser feito daqui para frente para recuperar um pouco esse tempo perdido? Yolanda, é muito importante que a gente fale de educação. No contexto da pandemia, é muito difícil, né, a gente pensar em qualquer coisa que não seja leitos de UTI e vacina, mas eu sempre ressalto que educação é vida, literalmente. Há um estudo que mostra que alunos que terminam o ensino médio, quando são comparados com aqueles que não terminam a educação básica, vivem em média 3 anos a mais. E a gente quer dizer que educação não é vida. É disso que eu estou falando. Esse é um estudo do economista Paz de Barros, que mostra não só que quem termina o ensino médio tem uma expectativa de vida maior, mas uma produtividade, empregos mais dignos, e pelo contrário, quem não termina, maior chance de ir para a criminalidade, de adquirir uma doença grave, e a gente está falando só da pontinha do iceberg, sabe? Se a gente olha para esse momento da educação, e aí os dados também mostram isso, esse é o pior momento dos últimos 20 anos para quem tem entre 6 e 17 anos de idade. E o Brasil não podia se dar o luxo de voltar 20 anos, porque não era que a gente estava top, sabe, melhor do mundo. A gente estava com um desafio enorme de uma educação que não fazia sentido para boa parte dos jovens, que não garantia uma chance real de quebrar o ciclo da pobreza. Obviamente há exceções, mas a gente sabe que a educação pública, na média, está muito, sabe, aquém do que os jovens precisam para sonharem, para terem uma vida digna, para terem um emprego dos seus sonhos. Então a gente volta 20 anos. E aí, de forma muito resumida, a disputa pelo pior ministro da educação é muito grande, porque é uma tragédia o que esses 3 ministros estão fazendo com a nossa educação. Sabe, é uma omissão absurda. Existe mais de R$1 bilhão em conta, e uma comissão que eu coordeno aqui na Câmara mostrou isso, que era para o ministro usar para reestruturar a escola, para poder ter a volta às aulas. Zero real foi utilizado. Por quê? Não sei se por incompetência, por omissão, porque não ligam para a educação. Desde a metade do ano passado, que a bancada da educação aqui no Congresso trabalha por um projeto que eu fui relatora para levar acesso à internet e equipamento a 18 milhões de alunos. O governo federal luta contra esse projeto até hoje. Eles vetaram o nosso projeto, a gente derrubou o veto. Entraram no STF para conseguir mais prazo. E quando passou esse prazo, entraram com uma medida para anular o nosso projeto. Por que o MEC está fazendo isso, sabe? Então, o que deveriam ter feito? Deveriam ter dado a diretriz, a orientação, deveriam ter equipado as escolas para volta às aulas, deveriam ter conectado os alunos mais pobres. O que a gente faz, dado que a tragédia já aconteceu? Tem 2 projetos que nós apresentamos recentemente aqui na Câmara e também no Senado, pensando nessa recuperação. Um lado que é essencial é a busca ativa. O que é isso? A gente tem que ir atrás de cada menino, de cada menina que abandonou a escola. Não dá para cruzar os braços e falar, sinto muito, sabe, a gente perdeu vocês. Tem que ter, sabe, todo o corpo de trabalhadores da educação, toda a comunidade indo na casa de cada um. Então a gente apresentou um projeto sugerindo justamente um programa como esse, que alunos, por exemplo, de licenciatura que estão no último ano sejam contratados pelo governo federal, que tenha essa busca ativa e que nos finais de semana a gente tenha um reforço, a gente tenha o acolhimento, a busca da recuperação da aprendizagem. Então essa é uma linha de atuação. A outra é a da saúde mental.
Tenho certeza que os jovens que estão nos ouvindo vão dizer quão estressante foi ser estudante nesse período, quão estressante foi pensar em vestibular. E jovens que estão com depressão, que estão com ansiedade, jovens que sofreram abuso, porque a gente não tem coragem de falar no nosso Brasil sobre saúde mental, porque isso é um estigma, porque tem muito preconceito. Então, um outro projeto que a gente apresentou e que a gente vai lutar muito para aprovar aqui, que cria comitês dentro das escolas, para que façam um plano de ação visando esse acolhimento, visando a saúde mental. Então, eu penso nesses dois pilares, Yolanda, para lhe responder. A gente tem que ir atrás de todo mundo que desistiu, tem que dar reforço e tem que olhar para a saúde mental, não só dos alunos, mas dos trabalhadores da educação também. Antes de passar a pergunta para o Marcelo, essa pergunta que você fez aí na sua explicação, Tabata, por que o governo faz isso? A gente está descobrindo pela CPI que o governo trabalhou contra a saúde do povo brasileiro. Está evidente. E agora você está dizendo para a gente que o governo trabalha contra a educação também? Exatamente. A pergunta que eu tenho é que você fez aí. Por que o governo faz isso, na sua opinião? Olha, eu não tenho uma resposta definitiva, mas eu acho que o paralelo que você trouxe é perfeito. A CPI da Covid mostra pra gente que não era só ideologia. Quando eu vi o governo negando a pandemia, não querendo comprar vacina, sabe, impondo medicamento que não funciona, por um momento eu, que nunca foi esse governo, achei que fosse uma ideologia. É um bando de maluco, é um projeto de poder. E aí a gente vê que no meio disso tudo tem a velha corrupção. O que o governo está fazendo nesse momento, e eu aponto porque estou aqui de frente, para o Congresso, para o Planalto, é corrupção. O governo adiou a compra de vacinas porque tentou lucrar, porque tentou ganhar propina na compra de algumas delas. O que a gente vê com a Prevent Senior é assustador. É claro que isso tem que ser investigado, tem que ser provado, mas eu acho que mistura tudo, sabe? Gente, pessoas que ficam cegas por um projeto de poder, uma ideologia muito distante do que o povo precisa, muito rasa também, mas ao mesmo tempo a velha corrupção. Parece que sempre tem alguém lucrando com isso. Então, sendo muito sincera, por que eu acho que o governo está tirando tanto recurso da educação e está lutando contra o nosso projeto de conectividade? Porque o governo está tirando dinheiro da educação para financiar o tratoraço, para financiar o orçamento secreto, para financiar o orçamento paralelo e assim comprar voto do Congresso. Não sei se vocês sabiam, mas a gente teve lá um mensalão no passado, né? Descobriram, se reorganizaram, a corrupção foi para as estatais. Descobriram, se reorganizaram, agora é orçamento. Tem uma parcela do orçamento do Congresso que vai para pagar votos de parlamentar. E tem uma pesquisa que saiu no jornal que mostrou que essa é a vez que se pagou mais para comprar votos de parlamentar e são tão incompetentes que é a vez que o governo aprovou menos projeto. Então, assim, eu não tenho uma resposta 100%, mas a sensação que eu tenho é isso, é gente lucrando, é gente mau caráter, é gente omissa, enfim. Acho que ficou meio claro, mas não dá para... Eu venho da periferia, eu moro em uma ocupação, eu estudei em escola pública, e quando eu vejo o que o pessoal está fazendo na educação, eu fico revoltada, porque eu consigo ter clareza de quanta gente não vai se formar, não vai conseguir ter um emprego digno, quanta gente vai morrer. Porque a falta de oportunidade na periferia mata, porque a gente tem um governo que trabalha contra a educação. Nossa. Marcelo, faz a sua pergunta. Deputada, a senhora teve vários atritos, é impossível a gente não entrar nesse assunto, com o presidenciável Ciro Gomes. A senhora chegou até a declarar em junho deste ano, em uma entrevista que a senhora deu para o Flow Podcast, e numa conversa sobre a reforma da Previdência, a senhora disse: o Ciro não teria feito o que fez comigo se eu fosse um homem. Como é que está a relação de vocês hoje, deputada? Olha, o que aconteceu depois da votação da reforma da Previdência, para mim é uma metáfora, por assim dizer, do que está acontecendo com o Brasil. Tem a ver com a polarização, tem a ver com autoritarismo, tem a ver com machismo, com ódio. Eu digo isso porque, enfim, eu estava em um partido que passou uma campanha inteira defendendo a reforma da Previdência, que teve muitos de seus deputados trabalhando incansavelmente para mudar completamente o texto do governo Bolsonaro e ter um texto muito mais parecido com o que o Ciro defendeu na campanha. E aí, de repente, vem a votação da reforma da Previdência, o Lula estava preso nesse momento e o Ciro viu ali uma oportunidade de herdar os votos do PT, de fazer um movimento à esquerda, que é essa polarização que a gente está vivendo. E quando eu discordei dessa estratégia eleitoral, porque, enfim, eu tenho palavra, porque eu lutei para que o texto mudasse muito, sabe? Aí acho que aí mistura a polarização com machismo, porque foram 8 votos no meu partido, mas eu fui a única pessoa que foi perseguida, que foi atacada, que foi ameaçada.
Aí qual é a leitura que eu faço? Que na cabeça deles era, a Tabata é só uma menina. Vamos para cima dela que a gente consegue. Mas posso sim ser uma mulher jovem, mas eu tenho muita coragem para lutar pelas minhas convicções. Então é aí que eu acho que é uma metáfora do que é a política, tão polarizada, tão cheio de ódio, em que uma discordância de estratégia, porque se é uma discordância de mérito, de voto, ela tem essa reação de tanto ódio, tanto ataque, mas aí sempre pesa muito mais para as mulheres. Então é um pouco disso. Mas, de novo, eu sou muito comprometida com o meu país. Então, por mais que isso magoe extremamente do ponto de vista pessoal, e por mais que essa violência, esse ódio todo, tragam muitas restrições aonde eu posso ir, se posso ir sozinho ou não, e acabem limitando bastante minha vida, enfim, eu vou estar do lado de quem estiver do lado da democracia. Então, acho que é isso. O Ciro teve uma amostra dessa polarização no último sábado. Eu estava aqui na Paulista. Estão falando aí, não, foi só uma parcela pequena. Mentira. A avenida inteira vaiou ele. Tacaram copo, garrafa. Ele foi hostilizado pela avenida inteira, todo mundo gritando, vai pra França. Então, enfim. Tabata, queria te agradecer. Se eu puder fazer só Por favor, claro. Bem rápido. Pode falar quando você quiser. Eu estou participando de todas as manifestações. Se o MBL chama, eu vou. Se o PT chama, eu vou. Porque, assim, não dá para ter mais um ano de governo Bolsonaro. E eu dizia isso justamente. É claro que, enfim, eu tenho muitas críticas em relação ao machismo, ao autoritarismo do Ciro, que ele manifesta dentro do partido. Mas é completamente condenável o que fizeram com ele na manifestação. Sim. Se uma manifestação que se diz ampla contra o governo Bolsonaro, o candidato mais à esquerda depois do Lula, é recebido com agressões, com coisas sendo atiradas nele, a gente está muito mal nesse enfrentamento contra o Bolsonaro, né? Essa frente ampla vai dar muito mais trabalho para a gente construir. Então, só para dizer que, enfim, sou contra a violência, independente de quem seja o alvo, independente de quem seja o agressor. O cenário está complicado, né, Tabata? Qual que é a tua expectativa para 2022? Você acha que essa terceira via aí vai acontecer? Ainda é cedo? A gente está aflito aqui. Eu venho dizendo para jornalistas e políticos, a gente tem muita ansiedade, né? Para a população, a eleição está extremamente distante. Porque está tudo muito difícil, sabe? Com a inflação, com o desemprego, com o preço das coisas. Então tem muita água por rolar ainda. Agora, o que eu sei, é por isso que eu trabalho, é que é muito perigoso a gente ir de novo às urnas para votar em A porque não quer B, para votar em B porque não quer A. E nem A nem B tem projetos para educação, nem A nem B tem projetos para geração de emprego e renda. Então, minha primeira prioridade é estar num projeto viável contra o governo Bolsonaro, e minha segunda prioridade é que a gente tenha um projeto de país. Se esse projeto de país vai ter ou não PT, eu não sei, vai ter ou não PDT, eu não sei, vai ter ou não PSDB, eu não sei, mas o que eu sei é que ele precisa ser o mais amplo possível. Está na hora da gente unir o país. E tem coisas que nos unem, eu tenho certeza disso, na pauta ambiental, na pauta de educação, na pauta de geração de emprego. Então, acho que é bom que tenhamos muitos pré-candidatos como temos hoje, mas eu acho que vale também cobrá-los para que eles digam a que vieram, né? Quais são as propostas que eles têm para o nosso país. E aí eles têm um ano inteiro pela frente para apresentar essas propostas e para convencer a nossa população. Graças a Deus, a decisão do próximo presidente da República não acontece aqui em Brasília, não. Acontece nas ruas com o povo. É isso aí. Sempre muito bom ouvir você, viu, Tabata Amaral? Muito obrigado pelo seu tempo, por conseguir falar com a gente. A gente é fã aqui do seu trabalho. Já falamos mais de uma vez com você aqui. Obrigado mesmo, viu? Parabéns aí. Conta com a gente. Se precisam de qualquer coisa, conta com a gente aqui. Não, pessoal, foi um prazer conversar com vocês. Obrigadão mesmo pelo convite. E sempre que for para falar de educação, enfim, da luta contra a violência, da luta por uma política que tem a nossa cara, contem comigo. Bom trabalho e amanhã estou aí de volta em São Paulo. Agora é voltar para a sessão. Tchau, valeu. Tchau. Obrigado. Quem quiser seguir a Tabata Amaral é o @Tabata Amaral SP no Twitter e no Instagram. Obrigado, Tabata. Um abraço, bom trabalho. Exatamente. A grande verdade.